Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia, idealizadora do projeto criandonossarealidade.com.br. E hoje, para falar de mais uma ferramenta de autoconhecimento para o nosso evento, a gente vai falar com uma pessoa muito legal, muito especial e bem diferente do que a gente já ouviu falar de ferramentas de autoconhecimento. É o Bible ID. Eu acho que poucas pessoas já ouviram falar. O nome dela é Adriana Arruda. E ela vem trabalhando com essa ferramenta já há uns 4 anos, né, Adri? Uns 3, 4 anos, tudo bem? Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, estou muito feliz. E assim, está sendo uma novidade para mim também, porque eu não conhecia a Adriana, né? E a gente eu marquei com ela, uma amiga em comum apresentou e falou, olha, eu queria falar de uma pessoa, quando eu comentei desse projeto, ela falou assim, tem uma pessoa que eu acho que você vai gostar muito. E aí eu fui e falei, Adriana, apresentei, não foi? E ela falou, eu falei, vamos conversar para eu conhecer. E eu adorei, por isso que eu chamei ela. Eu acho que é uma ferramenta assim, muito legal, muito diferente, mas ela é muito sensitiva. Então eu gostaria que você, nada mais, né, a melhor pessoa para explicar para a gente como é que funciona. Entendi. E você podia começar assim, contando sobre a sua história. Quem é você? Você sempre trabalhou com terapias ou não? E como é que você chegou no Bible ID? Então, eu costumo dizer que a gente sempre fez o que a gente veio para fazer, o nosso propósito, sem saber que fazia, não trabalhando exatamente profissionalmente com isso. Eu, na verdade, chamo Adriana Arruda, venho do interior de São Paulo, de São Roque, trabalhei com marketing quase que toda a minha carreira, me especializei em branding, trabalhei em grandes empresas, mas sentia que havia alguma coisa que eu gostava do que eu fazia, achava que as minhas habilidades eram super usadas, mas não era aquilo ainda, né? Você estava bem no mundo corporativo? Eu estava bem, mas só que não, né? Faltava alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, através do branding, comecei a trabalhar com alguns artistas e agenciar alguns e tal, e também não era aquilo. E até que eu encontrei 2 amigos num momento onde também estavam numa busca, a gente montou uma agência, a gente era muito complementar e através dessa agência eu consegui desenvolver melhor esse método, esse processo, o Bible ID aflorou, né? E foi muito interessante, porque trabalhando com imagem, obviamente, você vai olhando os atributos, os valores principais da imagem, para que você possa criar uma linguagem para ela, um discurso. E foi quando eu entendi que essa imagem dependia muito, a autoimagem e a imagem percebida eram totalmente diferentes. Então, na verdade, teria que existir uma jornada interna, essa pessoa se ver, rever, trabalhar padrões, conseguir reescrever sua própria história e entender quais bagagens pertenciam, quais não, reconectar a mente consciente com o inconsciente para poder então chegar numa imagem que a gente pudesse contar para as pessoas, eu sou essa pessoa, eu gosto disso, eu faço daquilo, meus valores são esses. E foi assim que esse processo Bible ID começou a existir, né? A tomar um corpo. E a partir do momento que eu cheguei a essa conclusão e comecei a atuar nesse sentido, fiz alguns cursos, algumas coisas que despertaram as ferramentas internas, né? E foi nesse momento que eu comecei a perceber que algumas ferramentas algumas habilidades que eu já tinha e que eu achava que todo mundo tinha, exato, não eram. E aí é bem nesse momento que você fala, nossa... Você começou a perceber que você tinha essas habilidades e que não era bem assim com todo mundo? Então, foi de novinha você tem isso? A gente nasce, né, com o talento, as habilidades, mas você não percebe, porque é tão natural em você fazer, que você jamais vai perceber que todo mundo não faz. E se percebe, também não acha um grande diferencial. Por isso que a gente fala, não sei o que eu vim para fazer, né? Eu gosto de desenhar, mas eu não sei e tal. É o sutil que é o talento. O talento não é o desenhar, isso é uma habilidade. O talento é o porquê você desenha, o que isso gera no outro, né? O que você constrói no mundo, tangibilizado ou não,
quando você desenha. Então, são essas as questões, né? Eu sempre entendi que eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa e que eu conseguia circular em qualquer lugar e criar vínculos com qualquer tipo de pessoa. Mas eu não entendia exatamente por quê e como isso poderia ser usado na minha vida profissional, né? E foi então... de usar, né? O que eu faço, né, com isso. E aí essa coisa de entender mesmo, voltando à sua pergunta, entender mesmo que era um diferencial ou que era alguma coisa a ver com um propósito, um caminho a percorrer, algo para construir, foi quando eu tive a minha filha. Porque esse método, ele nasceu, esse processo, enfim, eu tenho até uma dificuldade de dizer, definir se eu sou terapeuta, se eu sou... Porque eu não tenho referência dele, né? Ele não é diferente de muita coisa que existe, mas ele também não é igual a nada, né? Ele tá tudo ali porque é tudo a mesma coisa. Cada um é um canal que obviamente aplica de acordo com a sua essência, mas... E a sensibilidade. E a sua sensibilidade, seu grau de abertura, né, de sensibilidade. Então, quando a minha filha nasceu, esse método estava se formando, eu já estava aplicando e tentando entender, né, porque primeiro você faz, depois você vai entendendo o que é. E cessou totalmente essa outra parte, que não é a analítica, que não é a estratégia, que era a parte intuitiva. Eu brincava com meu marido, falava, amor, eu acho que meu canal fechou, eu perdi a conexão. Mas eu só percebi que eu perdi essa conexão quando eu não tive. Eu falei, opa, mas talvez... Mas como que você percebeu que você tinha... Eu olhava para as pessoas, porque normalmente eu encontro as pessoas e é como se eu visse algumas coisas muito pontuais. É como se algo além dessa pessoa falasse algo comigo, mas... Você não escolhe, você apenas vê. Com todo mundo, mas não é um alguém além dessa pessoa, né? Eu digo assim, sim. É como se eu estivesse me comunicando com o inconsciente mesmo. Então fica tudo muito claro para mim. E o meu papel seria fazer uma condução para que fique claro para a pessoa, né? Porque às vezes você precisa de um espelho para poder se ver. E aí eu percebi que eu não conseguia mais ver, eu não conseguia mais intuir, eu não me sentia mesmo mais fluindo algo além de mim, assim, né? E vendo, ou entendendo, ou criando algum tipo de percepção sobre aquilo. E aí eu falei, e foi horrível, eu me senti muito mal, porque eu nasci vivendo com isso, né? Não entendendo ainda como dom, né? Mas sabe, você perde um pouco da sua identidade, né? E aí, com o tempo, obviamente era muito hormônio, muita coisa nova, e com o tempo isso voltou, aflorou, mas aí eu me apropriando disso. Aí eu já estava no caminho. Sozinho, assim? Você foi fazendo algum trabalho interno? Não. Trabalho interno de ser mãe, né? Que é a maior ferramenta evolutiva de lapidação que existe. Então, esse trabalho de entender aquilo, de entender meu papel e me entender como estou mãe, não sou mãe dela, né? Não sou eternamente mãe, estou mãe dela nesse período, nessa vida, digamos assim. Ela não me pertence, mas eu amo, e hoje ela, até um ano pelo menos, sou eu, ela depende de mim, né? Para sobreviver, amamentação e tal. Então, trabalhar os limites, trabalhar as coisas me trouxe muita clareza sobre esse talento, digamos assim. E como ele está em mim para servir ao outro, né? E a mim mesma quando eu sirvo o outro. Então, aí ficou muito claro. Eu tenho uma dificuldade grande mesmo de falar, porque eu não tenho vocabulário até, referência, né? Sensitivo, totalmente sensitivo, né? Mas é muito, muito interessante. E como é que funciona, assim, quando você vai explicar para uma pessoa que vai até o seu consultório, ela atende um consultório aqui em São Paulo, como é que você explica? Normalmente alguém te indicou? Todo mundo vem assim, porque assim,
queria que você explicasse, igual você contou pra mim daquela vez que a gente se encontrou, essa relação. Então, assim, você tem uma sintonia com com o inconsciente das pessoas. E aí, como é que funciona esse trabalho? Então, o que é o Bible ID na prática? Então, como é que... Então, na realidade, eu sempre busco conhecer primeiro a pessoa, tomar um café com ela, tal, para entender se a ferramenta Bible ID é uma ferramenta que possa ser aplicada. Existem milhares de ferramentas maravilhosas com o mesmo propósito ou similares e tal, e nem sempre a Bible é a ferramenta correta, porque é uma ferramenta muito, muito intensa. Ela realmente é uma chacoalhada, não é uma terapia. Elas são poucas sessões, na verdade, no máximo 10, de 3 a 10 sessões. Eu sempre indico 5, eu acho que é o número correto, é o número que existe ali uma retomada de autoridade, uma lucidez, tirar um pouquinho os véus que a gente vai usando e os padrões que a gente vai assumindo pra gente, e aí você tá. E aí você tá pronta para seguir, né? E como protagonista, não mais como plateia de você mesmo, né? Então, eu conheço a primeira pessoa e entendo. Caso não... Na hora que a pessoa chega de primeira, você já tira uma... já fica muito claro. E aí, pelo discurso, você entende o quanto ela quer, mas o quanto ela resiste, né? Porque pelo grau de resistência, não pelo grau de consciência, é que eu consigo medir se a ferramenta é positiva ou não. Porque se a ferramenta for aplicada em alguém que não está pronto ou que realmente, de alguma forma, não quer, mas não tanto, né? Vai ser muito ruim, vai gerar uma frustração muito grande, vai gerar um tipo de angústia, né? Um desespero, igual acender uma luz muito forte quando o teu olho ainda não está acostumado, né? É luz, óbvio, mas arde, você tem que ir aos poucos. E também é uma perda de tempo, de energia, tal, para a pessoa. Então, eu gosto sempre de perceber se realmente é ou não. E aí a gente inicia um processo. A pessoa às vezes vem com uma questão e a gente entende que são algumas outras para resolver, essa que é mais superficial, né? E a gente faz, as sessões duram 2 horas, e uma vez por semana até o número que a gente tiver acordado, né? São sessões que acontecem com muita... uma conversa? Então, ela existe como uma suposta conversa, que são, na verdade, a gente acessando gatilhos inconscientes. Como eu consigo perceber onde estão, eu vou acionando, ajudando, né, a acionar, e esses começa a fluir, volta tudo, começa a vir tudo, e a pessoa começa a ressignificar aquilo, e eu ajudo a legendar, digamos assim, né? Mas a legendar quando ela já está concluindo. E o outro formato da sessão é uma sessão que eu chamo de timeline. Ela é um pouco semelhante à linha do tempo da PNL, mas com alguns... Programação neurolinguística. Da programação neurolinguística, mas com alguns recursos autorais, digamos assim, né? Algumas coisas que eu faço de uma outra forma, porque é a única forma que eu consigo fazer. Então, é um pouquinho isso. Adri, eu queria te perguntar uma coisa. As pessoas que chegam, qual que é o principal, a necessidade delas? Elas chegam assim, tem um comportamento mais comum das pessoas que procuram o Bible ID? É muito engraçado isso. É um mix, assim. Porque são levas, vem grupos de pessoas que não se conhecem, né? Mas assim, vem uma demanda, um determinado padrão, um determinado sentimento, aí depois vem outro. Então, é muito engraçado. Quando começa um, eu já sei que vão vir vários com aqueles mesmos questões. É muito, muito engraçado. E eu agradeço sempre muito, porque eu sei que para trabalhar em mim também, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que vem lá no fundo, que é comum a todo mundo, é o desespero. O desespero existencial, o vazio, a angústia. Tem mais, existe alguma coisa a mais. Eu não consigo mais me contentar só com o que está aqui. Eu tenho uma vida, as pessoas normalmente têm
trabalho ótimo, uma vida ótima, tá tudo certo. Para os padrões tá tudo bem. Para os padrões, né? Tá bem casado, gosta, tem filho, tá tudo certo. Mas tem alguma coisa que não fecha. E aí é onde a gente trabalha. Também, obviamente, existem as pessoas que vêm meio deprimidas, que vêm meio uma depressão, minha vida não acontece, minha vida não está. Mas é o mesmo lugar, é a mesma coisa, são formas diferentes de ver, de se autodestruir ou de se autobloquear, né? Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão do inconsciente. Tá. A tua percepção das pessoas, quando você traz o inconsciente para elas conseguem acessar na maioria das vezes? E eu sei que você tem o trabalho de conduzir, mas assim, elas vão mesmo? Porque assim, é difícil, né? Se já é difícil no consciente, imagina no inconsciente. Então, a questão que é perfeita é que vai na medida que se permite ir, né? O que acontece ali é que o meu trabalho também existe um tipo de comunicação onde a pessoa, ela relaxa ali. E eu acabo dando voz a esse inconsciente. Vem na minha boca muitas vezes, não que venha, eu trago, né? Eu falo palavras que despertam o que está ali. Então, normalmente, sim, existe uma entrega, né? Existe muita percepção. Agora, existe uma questão muito importante, principalmente na nossa cultura ocidental, que é discurso e ação. Exato. Consciência e ação são duas coisas totalmente diferentes. Você saber não quer dizer que você coloque na ação. Você sabe, às vezes se tortura por saber, porque quando você vai agir, é aquela história que eu falo, ninguém é refém de si mesmo. Então assim, eu sei que não, mas eu faço. Eu sei que não, mas eu faço. Então não faça, né? Então a Bible ID, realmente o trabalho é todo de trazer essa ideia de autoridade, pegar toda a sua energia, toda a sua força de vontade e colocar a serviço da tua consciência. Não colocar como antagonista da sua consciência, né? Então é justamente, mas quem não faz? Eu escolho o quê? Fazer ou não fazer? Então, força de vontade. Ah, eu não tenho força de vontade. Tem, você tem muita, no lugar errado, né? A sua força de vontade, normalmente essa energia, né, se move como inimiga, tá alocada no contra, no medo, na sabotagem, E aí você vai trazendo... daí a ideia é a gente ir desenhando. Agora, obviamente que tem pessoas que vão muito rápido, tem gente que vem com uma questão e realmente sai de lá encontrando muitas outras coisas. Normalmente, não sei se acontece isso, se você sente, a gente vai com um ponto, mas aquele ponto não é o para ser trabalhado. Ele é a superfície, porque é o que é percebido, né? Então esse ponto naturalmente. E aí existe uma coisa muito engraçada, que as pessoas falam muito, nossa, parece que as coisas abrem, né? E abrem, mas não é a Bible ID que abre os canais para as coisas começarem a acontecer na tua vida e tal. É você. É você que para de jogar contra, né? É você que se realinha, é você que desempodera esse ego, é você que começa a empoderar mais, colocar mais verdade, energia em você, na tua essência, no teu propósito, em você como canal mesmo. Quando eu digo canal, é porque a gente faz parte de um todo. E quando a gente se individualiza para cumprir algo no mundo, para compor algo nesse mundo, interno e externo. Então, você está a serviço do todo. A gente está a serviço do todo, que somos nós. Mas estamos a serviço. E... Como que é essa questão do ego? Porque assim, está se falando muito disso hoje, todas as várias ferramentas de autoconhecimento que a gente acessa, que a gente sempre chega lá, no nosso ego, para trabalhar o consciente, o inconsciente, e o nosso ego, muitas vezes ele é visto como vilão da nossa existência, digamos assim, o ego, a mente. Como que você materializa essas questões dentro do nosso cérebro, assim, o que é o ego? Eu vou te falar e eu vou ser processada por isso pela comunidade científica, mas é óbvio que eu não sou, não tenho essa parte toda. Eu te digo como funciona para mim, tá? Como eu trabalho, como eu consigo trabalhar em cima disso.
de uma forma super simplificada. O ego somos nós, né? Então ele não pode ser o grande vilão. Ele não, nada em nós nasceu para ser um vilão, né? Ah, eu nasci com a sombra e a luz. A sombra ela compõe com a luz, ela não é o vilão da luz. Ela precisa ser vista né? negativa. Exatamente, não tem essa coisa. Então eu vou mostrar de uma forma que para mim super funciona como é que isso atua. Pode ir, Gil. Pode? Então, é o seguinte, ó. E eu ainda desenho mal pra caramba, tá? Então... A gente vai seguir o raciocínio. Aqui, fiz muito grande, ela é desse tamanho, na verdade. Seria a nossa mente consciente, tá? E aqui seria o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é uma caixa preta de avião, né? Ele, na verdade, contém todas as informações, quem a gente é, o que veio fazer, por quê, onde dói, onde não dói, quais são os pontos nevrálgicos, quais são os lugares onde realmente os talentos, as habilidades, enfim, está tudo aqui. Para quem acredita em outras vidas, todo o histórico está aqui. A nossa alma é o inconsciente? Não. O inconsciente é um aparelho, né, que vem. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, seria a nossa caixa preta. Ele é um prolongamento, a mente consciente, ela é um prolongamento desse inconsciente. Para quê? Para ser o tradutor. Para a gente viver aqui, a gente precisa de um tradutor. Alguém que pince aqui todos os símbolos, porque o inconsciente, obviamente, além de praticamente infinito, ele é muito simbólico, né? Então, alguém que transforme numa linguagem que a nossa mente consiga entender e expressar. E depois receber de fora, também traduzir e internalizar, para que a gente desenvolva um relacionamento, né? Uma linguagem. Então, a mente consciente é só o tradutor. Aí, aqui seria a nossa essência, a tal da alma, né? Ou o nome que quiser dar. Essa essência é uma fagulha dessa luz, dessa sabedoria, dessa consciência superior, enfim. Seria o que nos conecta ao todo, o que nos faz parte de uma coisa só, né? Essa essência aqui é luz, ela é o bem, ela é tudo que a gente talvez nem consiga entender, né, de maior. E aqui seria... Quem acredita em Deus é o divino? É o que te conecta com ele, é o que te faz uma parte dele. Para quem não acredita, é o que nos conecta aos outros átomos do universo, né? É uma consciência inconsciente do universo. E aqui é o ego, que também pode ter qualquer outro nome, eu dou o nome de ego aqui para ficar um pouco mais claro. O ego é a roupa que a gente veste quando vem para cá. Para você viver aqui, você precisa de algo que essa essência aqui não tem como acessar, né? Porque ela é pura, ela é luz. Então, aqui o ego, eu brinco que é uma mãe muito, muito, muito cuidadosa, que recebe um recém-nascido e tem para si a tarefa de fazer com que ele sobreviva e se cumpra, cresça e se cumpra na vida, né? Só que esse ego aqui que vem como mentor, como um mestre, para que, fazendo analogia com o recém-nascido, aí cai, aqui machuca, agora é hora de papar, agora de, né? E vai nos conduzindo em conjunto com tudo isso. Em minha cabeça. Isso vai... Me perdi, peraí. Quando a mãe vai fazer... Esse ego que é positivo, que ele é o mestre, que ele é o pai, a mãe, que muitas vezes são chatos, né? Mas são os chatos que realmente conduzem, que fazem tudo com que a gente possa se cumprir, nos lapidam e tal. Esse ego aqui, ele, nesse momento, provavelmente, ele talvez tenha um papel mais de vilão, porque a gente vive sob nenhum tipo de filosofia, principalmente a gente que vive nessa cultura ocidental, né? É um mundo muito material, é um mundo onde realmente os apelos, o eu, o desejo, o sentimento de individualização se tornou um egoísmo, né? Eu quero, eu faço, eu desejo, eu
preciso de carinho, eu preciso me contentar, eu preciso o tempo todo de prazer, eu preciso, né? E eu não posso me frustrar. Então esse ego, ele acaba fazendo isso aqui, ele infla, né? E ele se torna a parte dominante. É a mãe neurótica, é a mãe que super protege esse filho em nome do amor, para que ele não se machuque, para que ele não tenha nenhuma frustração, mas que desempodera, que não deixa esse filho se cumprir, crescer, viver sem que ela seja o tradutor entre ele e o mundo. Então, é a mãe que realmente sufoca, né, esse filho e não deixa mais ele ser alguém além dela. E aí, quando esse ego toma essa proporção, né, que é a proporção que existe praticamente em 99% da população, todos nós, ele simplesmente fecha o acesso, ele desconecta a gente daqui e daqui, né? Ele ilha a gente dentro de nós mesmos. Então, o tradutor começa a ser vinculado aqui. Então, são os medos, os padrões que a gente traz, que não são nossos, que são da família, que são de qualquer outra pessoa do meio, da cultura, por exemplo, cultura judaica, né? As pessoas trazem vários padrões de histórias que nem foram vividas por elas, né? Já e de várias outras culturas. Então, tá lá, tá no DNA físico e no DNA cósmico. São padrões. Então, e você vai atuando de acordo com esses padrões, sem perceber. Né? São as crenças limitantes e tal. Para quem acredita em outras vidas, obviamente, também o que você viveu em outros lugares, as coisas que você traz de outras existências, né? E aí você fica refém. E é aqui que as pessoas chegam até mim. É quando isso aqui... Até você e até qualquer lugar. Não, mas aquela pergunta que você falou... Qual é a demanda? É aqui, quando o inconsciente começa a gritar, e ele grita full time, né? Mas quando quando você começa a ouvir gritinhos lá, sabe? Ruidinhos. Antes o ego conseguia calar, agora não dá mais. Ouve, vem o sonho, vem o insight, vem o coração batendo, vem alguma coisa. E aí você não consegue mais calar. Nesse momento você entra em pane. É quando você finalmente entra em pane e que eu falo, é o melhor momento da tua vida. É horrível, mas é o melhor momento da tua vida, porque daí você tem direito de fazer uma escolha. Até então você acha que você é feliz. É quando você conhece o mundo fora. Eu brinco, é igual o ditador da Coreia do Norte, né? Então, as pessoas que estão lá não imaginam o que é o mundo, elas imaginam o que ele quer que elas imaginem. Ele é o tradutor, ele é o ego, né? Digamos assim. É através de todas as percepções dele, dos medos dele, das coisas dele, que ele rege toda uma população, né? Então, é quando esse ditador dá uma... Opa! Alguma coisa acontece, fica doentinho, sai um pouco de cena, e alguém consegue ter uma notícia de fora de lá, uma foto de fora de lá. Da Coreia. E aí fala, opa, existe um mundo, eu quero saber que mundo é esse. Por um tempo a gente fica patinando na zona de conforto, porque a gente fala, mas como é que eu vou fugir do país, né? Esse aqui, minha família está aqui, minha pátria está aqui, né? Mas uma hora você vai, porque uma hora você não aguenta mais. Uma hora é uma questão de sobrevivência física. Nossa, é muito interessante, né? E como é que a gente desinfla esse ego? Como é que a gente consegue realinhar essa comunicação? Então, o meu trabalho é exatamente fazer com que essa comunicação se fortaleça para que esse ego, que é só uma mãe amorosa, que neurotizou, ele comece a se restringir. Ele fala, eu não preciso mais, ele vai ficar bem, sabe? Ele brincou hoje, não caiu, não vai machucar. Fez um machucadinho, mas não morre, sabe? E ele vai até que ele volte a ser, eu acho que nessa vida dificilmente a gente volta para o lugar certo. Mas eu acho que a gente consegue se reconectar. Quando a gente reconecta aqui, a gente reconecta no sagrado, reconecta aqui, e aí a gente vira a unidade. Entende? Que lindo. É óbvio que... Super complexo. É óbvio que... Ficou claro de entender. É óbvio que não é a Bible que consegue deixar íntegra essa conexão aqui, né? Ela simplesmente
volta Ajuda. Esse caminho aqui. A autoridade é você olhar e falar, agora é o ego, agora não é, agora não é. Você começar a ouvir a voz que tem o ego, sabe? Saber, não parece ego, mas lá atrás é ele que está com outra máscara, com outro oponente, com outra forma. Sua auto-argumentação começa a trabalhar a favor de você e não contra. E quando você está, por exemplo, então você acessa a pessoa, você acessa esse inconsciente que ela não consegue acessar, e aí você ajuda ela a restabelecer essa conexão, desinflando o ego, ou apenas apresentando o que está aqui que ela não consegue ver? Quando você apresenta o que está aqui, isso aqui se fortalece, porque ela é isso. Entende? Ela não é a parte neurótica. Mas muitas vezes ela não consegue ver, né? Porque o ego está tão... Ela não vê, o meu papel é da voz. Eu viro essa voz do inconsciente. Muitas pessoas sonham comigo. É muito engraçado. Adri, você estava lá falando isso, porque eu dou essa voz, eu viro essa voz do inconsciente. É muito engraçado, né? Então, o que eu apresento, o que vem para mim? Os gritos. A pessoa chega, olha, eu na verdade, eu estou muito feliz e tal, não sei o que, e vem o grito para mim, socorro, né? Me tira daqui, eu odeio a vida que eu tenho, eu não tenho, eu estou no meu propósito, mas eu não vejo valor nele, muitas vezes. As pessoas querem, eu vou mudar a minha vida. Não, continue fazendo o que você está, mas você tem que enxergar o valor que ele tem, né? Muitas vezes. E uma coisa muito importante, que eu falo muito, é o seguinte, o propósito não tem que ser buscado, você não precisa peregrinar atrás dele, ele é você. Você nasceu para cumprir ele está em você, o caminho que cumpre ele está em você. Então é dentro, todo o calvário, digamos assim, é interno. É para lutar contra os seus medos, suas culpas, os seus e os de quem você nem imagina, que às vezes avô, tataravô, bisavô, vem para você e você nem identifica na família principal, né? E vem, e obviamente, você tem que Você acredita encontrar. que todo mundo é curador de si mesmo? Acredito, eu acredito. Mas eu acho que hoje, no estágio que nós estamos, a gente perdeu o caminho para esse entendimento. Então, essas ferramentas como a minha ou qualquer outra, maravilhosas que tem, cada dia eu descubro uma melhor, essas ferramentas são para ajudar a pessoa lembrar, despertar essa sabedoria. Mas sim, somos curadores. As nossas escolhas são a doença ou o remédio. Sim. É uma questão de escolha, né? É a escolha. E a gente... Mas, desculpa, só para completar. Para escolher, você precisa saber. Para escolher, você precisa ver, acessar como você atua, porque as escolhas que a gente faz, essas da doença ou do remédio, são escolhas inconscientes. A gente não faz num processo consciente isso. Eu quero reforçar. A gente repete muitos padrões que não são nossos, né? Ou eles são sociais, são familiares, né? São de gênero, são de... Sim, e não percebe, né? Por exemplo, às vezes você identifica, minha mãe, não sei o quê. Você faz igual, só que numa linguagem diferente. E aí você materializa na sua vida a mesma coisa, sempre. Então, essas escolhas, a Bible também, eu acho que daí não só a Bible, qualquer ferramenta de autoconhecimento, traz isso, a autoridade de você trazer para o consciente os processos inconscientes, né? De você falar, nossa, estou fazendo de novo, dessa vez não consegui, da próxima eu consigo. Então, de 20, você erra 20. De 20, você erra 20, mas entende uma. E até que de 20 vira 20, né? E isso é a sabedoria. Quando você reconecta com a sua sabedoria. Interessante. Uma curiosidade, você consegue acessar o seu inconsciente? Consigo. Mas, obviamente, que vem com um tradutor, muitas vezes, no meio. Vai te ajudar a seguir o caminho. Mas o meu caminho, na verdade, eu acesso o inconsciente através do outro, porque também essa é a beleza, né? A gente vem para cumprir alguma coisa no mundo, não porque a gente é mestre dessa coisa, eu flutuo quase e tal, não. É porque através do outro, quando você aplica no outro, você aplica em você. Então eu ouço o meu inconsciente quando eu faço para o outro a Bible, e através dos padrões que eu vejo nele, eu me ouço. Como eu falei, as pessoas, é muito engraçado, quem mais tem consciência, que já se trabalhou e tal, faço 12 anos de terapia, eu já fiz meu sabático, não sei o quê, não necessariamente são as pessoas que mais acessam. Porque a resistência é maior, a auto-argumentação é maior e o ego é mais inflado. Mas ela acredita que não, porque o ego se transformou em outra coisa. Eu já me senti assim.
A gente vai se vendo, toda vez que você se revê, você olha um pouquinho para trás e fala, opa, nossa... tá rolando uma resistência. Tem aí, uma né? música que eu acho genial, que é do Danny Black, e ele canta com Milton Nascimento, que é: eu sou maior do que era ontem, eu sou melhor do que era hoje, alguma coisa assim. Eu sou filho do silêncio e do segredo, somente o tempo vai me revelar quem sou. É linda, 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 linda. Que é real, né? Nossa, tem uma parte também que, eu fazendo propaganda aqui, mas eu nem conheço o Danny Black, mas é porque eu falo assim, as dores que ficaram para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Porque, né, toda vez que a gente trabalha e a gente entende e cura, vale ouro, a gente não imagina. O sofrimento vale ouro. Não precisava ser tão sofrido, né? A gente que não resiste, mas ele vale ouro, né? Falando assim, vale ouro, a gente está falando assim, tem muitas pessoas que estão assistindo a gente que estão no processo de autoconhecimento, né? Então assim, vem procurar várias ferramentas e assim, eu acho que sempre a indicação é você tem que ir testando para ver o que se assimila com você, e cada momento é uma coisa e tudo mais. Mas também tem outras pessoas que estão em busca de um propósito, não só de autoconhecimento para ser uma pessoa melhor, mas para trabalhar a questão do realinhamento, assim, o que eu vim fazer aqui no mundo, e usar isso. Então você é uma pessoa que especificamente está usando o seu dom, o seu talento, a sua habilidade a serviço. Né? Você então ajuda outras pessoas. E trabalha com isso. Então hoje você tem o prazer de trabalhar fazendo o que gosta. Privilégio. Muita gente tem em busca disso, né? Tipo, criar o trabalho que se ama, né? Como é que você pode, ou você sugere que as pessoas se acessem para assim, não dá para todo mundo ser terapeuta, para todo mundo ser coach, para todo mundo ajudar os outros dessa forma, como por exemplo a gente está falando aqui agora de você. Mas como você sugere que as pessoas se acessem para que elas entrem no que elas realmente podem dar? Porque existe um universo de possibilidades de que a pessoa pode dar de si sem ser apenas com alguma habilidade como a sua, por exemplo, que é nata. Tem pessoas que desenvolvem certas habilidades, não? Não, elas despertam Então, as habilidades. Já tem. Você veio para fazer isso. Tudo que você precisa já está dentro. O que você faz é despertar. Né? Imagina, você vem com umas habilidades psíquicas e um pouco intangíveis e nasce lá, é um muçulmano, você é todo bloqueado, então você vai ter que despertar isso, mas você não aprende, você já é. Entende? O que você vem fazer é o que você é. Mas você é um canal de ficam fazer. Pingando, por exemplo. Eu fiz direito por causa do meu pai, que era advogado, não sei o que, eu não gostei, depois eu fui fazer matemática, não sei o que. Tá nisso, não consegue se acessar esse Então, na verdade, o caminho que eu indico, primeiro, coragem. Precisa de muita coragem para ser quem você é, para vestir quem você se tornou e voltar a ser quem você é. E segundo, autoconhecimento. Por quê? O propósito é você. Já está em você. Então você não encontra o propósito. Você despe os véus, você despe as cascas, os padrões. Mas meu pai, a família é toda de advogados e tem uma expectativa em cima de você. E essa expectativa, principalmente quando vem dos pais, ela é muito pesada. Mesmo você fala, eu não ligo e tal. Sim, liga. Muito. Então, assim, eu acho que você é o autoconhecimento. Lá dentro estão as respostas. Não tem uma resposta que esteja fora de você. Até porque se elas vierem para você de algum lugar que não seja de você, elas não fazem sentido nenhum. Elas vêm para você o dia inteiro. Eu brinco que só falta um neon, assim. Tudo que acontece ao seu redor responde, te fala, conversa com você, mas a gente não vê, né? Porque o teu interior está projetando isso. E aí está dentro, você tem que ir. O que o terapeuta faz é a condução, seja qualquer tipo de terapia. Ele conduz você de volta para você, ele ajuda a tirar os véus mesmo, esses padrões, a desconstruir os muros, né? Mas milagre, não ninguém. dá, né? Ainda não dá. Porque se fizer, também não adianta. É de dentro para fora. Porque o milagre é esse, né? O milagre é de dentro para fora. Porque não existe um milagre externo. Eu falo, sei lá, um anjo, para quem acredita, um Deus, alguma coisa, viesse na tua frente e falasse para você
seu propósito é esse, você fala, até parece. Não, mas você quer muito, né? Mas a gente fala, você fala, perdeu a graça. Não faz sentido. Tem que despertar, despertar, porque está dentro, tudo está dentro, inclusive a vida, a realidade que você materializa é dentro, daí projeta fora. O problema nunca está no pai, na mãe, no namorado, no chefe. Essas pessoas se excluem da tua vida naturalmente quando você se alinha, se elas realmente são erradas. O problema é dentro, a solução é dentro, está tudo dentro. Porque na verdade o outro e as situações nas quais a gente se coloca, eu acho que são a escola para a gente poder se acessar. Sim. E chegar lá dentro e falar, porque talvez morar numa ilha, a gente não ia acessar 1 milhão de coisas. Com certeza, assim. Ou ia, né, mas com outros recursos, digamos assim, né? Por exemplo, você lidar com a diferença de opinião, que é aquela coisa de você querer, por exemplo, que seja tudo do seu jeito. Sim. Se você não tem ninguém para ser contra você, contra as suas ideias, você não tem como... A grande verdade é que a gente deveria realmente agradecer esses lapidadores, essas pessoas que vêm. E elas só doem, porque o teu ego está projetado ali. Porque a gente se faz vítima do mundo. Sim, também. A vitimização é a nossa arma principal, a arma principal do ego, né? Ontem eu fiz nessa virada... Pode falar na virada zen? É na virada zen, mas vai passar depois? Não, a gente pode tirar, mas a virada zen... Eu fiz uma vivência esses dias muito interessante, onde ficou muito claro para mim, assim, as pessoas falando muito de propósito e perguntando muito para mim sobre isso, né? Porque óbvio que o trabalho da Bible te ajuda a revelar o seu propósito, porque vai tirando as camadas, né? E então eles falam, você ajuda nisso e tal. Foi muito engraçado, e eu cheguei numa coisa assim, o propósito de todo mundo é um só, é amor. Somos canais de amor, é isso, com o amor, né? Muito, porque a gente não sabe receber, né? Então é difícil, mas somos um canal de amor, e com o amor, todo o resto faz. Então, eu sou um canal de amor com a habilidade ABC, você é um canal de amor com C, D e E, né? E a gente se compõe, mas é amor. Lá no fim, raspa. O que eu vim fazer? Canal de amor. Eu vim transbordar amor, receber, preencher, transbordar, receber. Porque quando eu preencho, eu já recebo, né? E o outro volta pra mim e tal. É interessante, né? Porque todo mundo nasce igual, da mesma forma, né? Sim. Mesmo tem a inseminação, mas todo mundo nasce desse mesmo jeito, todo mundo vai morrer igual, e vai pra debaixo da terra e vai virar osso e vai se decompor, Sim. né? E nesse meio do caminho é que é a trajetória, e mesmo assim no meio do caminho também é todo mundo igual, né? Com certeza. É com essa essência que a gente não está aqui só para nada, na verdade. A essência de trabalhar o amor é única para todo mundo. É única, mas eu acho que o câncer do século mesmo, ou da humanidade e tal, é o desamor, né? Ninguém se gosta. Ninguém se gosta, ninguém se aceita. E aí projeta no outro. Né? Por que você acha que a gente é assim? Que a gente não se gosta? Existem duas explicações. Uma mais espiritualista para mim, mas que é muito minha. Eu vou te dar uma mais simples. Eu acho que a gente é muito feio. Eu acho que a gente tem defeitos, como os outros, que são feios de ver. A gente é uma lagarta, né? Eu tenho um texto que eu escrevi que fala muito disso. Quando você começa o autoconhecimento, você abre o olho, você está dentro de um casulo, todo espelhado, e você é lagarta. E é feio ser lagarta. Se você não entender que essa lagarta é o único caminho para a borboleta, entende? Então, a gente é feio. A gente é feio, porque egoísta, todo mundo é. Eu falo que existe uma barra dentro de nós, que todos os atributos, valores e sentimentos estão ali, de 0 a 100. Quando eles estão aqui, eles são perfeitos. O orgulho é importantíssimo. Ele mais para 100, ele é arrogância. Ele mais para 0 é baixa estima. Mas ele é importante, né? É ele que é o seu medidor do respeito a você mesmo, né? Então, tudo é de 0 a 100. Só que normalmente ou está mais para o 0 ou para o 100. Dificilmente está ali alinhado no meio. Então, quando a gente se vê, é feio. E a gente não gosta, a gente não aceita. A gente rejeita. Aí a gente cria os avatares. Olha, né? interessante. Por isso que quando vê no outro dói.
Mas você acha assim, que na história da humanidade sempre foi assim? Já foi pior ou já foi melhor? Eu tenho, assim, eu tenho muita curiosidade por história e eu tive acesso ao Victor de Sales, que é um mitólogo genial, enfim, e a gente ficou muito tempo falando sobre os mitos. Então, me parece que é cíclico. Se você olhar as sociedades egípcia, enfim, grega, a sabedoria, os filósofos são recentes, são atuais, né, digamos, não recentes. Eles são atuais. Quer dizer, a medicina, a geometria, eles sabiam, né? Eles podiam não saber com a linguagem de hoje, com a tecnologia de hoje, a tecnologia era outra. A medicina oriental, os chakras, estão sendo redescobertos agora, ou mais popularizados agora. É milenar, quer dizer, eu acho que é cíclico. Eu acho que faz parte, não sei porquê exatamente, mas eu também acredito que o que a gente tem que saber, a gente já sabe, né? O que vem antes, o que vem depois, o porquê, quando for importante, fizer diferença porque a gente veio fazer aqui, a gente vai acessar. Até então, é perfumaria. O agora, o hoje, eu, estou, não sou, para onde, como, é o que importa. Dri, o que é energia para você? Energia para mim é luz, é vida, né? A energia é tudo, desde desse invólucro, desse corpo, para mim é uma energia materializada. Essa história de ver, né? Eu falo às pessoas, é vidente. Não sou vidente, nada. É que a energia, o nosso olho, ele capta até um certo ritmo de movimento, digamos assim, uma velocidade de movimento. O meu capta alguma coisinha a mais, né? Outras dimensões do movimento, acredito eu, porque vejo em outras camadas. Mas tudo é energia, a parede é energia materializada, o olho consegue ver. Quando a energia vai ficando um movimento maior, mais sutil, a gente não vê mais. Eu falo, você imagina que tem um wireless aqui e que os dados que estão chegando nos nossos celulares, eles estão passando aqui. Você não vê, mas eles existem, porque eles se materializam numa plataforma, entende? Porque daí eles baixam a velocidade, a energia se compõe. Então, para mim, energia é tudo mesmo. Está no ar. Está no ar. E somos as antenas, conectamos na energia onde a gente vibra, né? E somos transmissores, retransmissores dessa energia. Então, quando você vibra no negativo, quando você alimenta seus padrões e tal, você alimenta o lixão cósmico, né? E quando você liberta, cura, ressignifica, você liberta pro todo também, vai limpando o lixão. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta. Diga. Existem algumas ferramentas de pessoas que usam para acessar o seu inconsciente com alteração da consciência. Então, às vezes tem técnicas de respiração, tem ervas medicinais, tem ayahuasca, tem, enfim, algumas coisas que existem hoje. Quando você toma, aí você acessa alguma coisa do seu inconsciente, que você pode dar diversas leituras, né? Porque assim, você acessou, de repente é como se fosse uma injeção que vai mais direto, né? Que você poderia chegar. Eu estou fazendo a minha leitura de alteração de consciência. E aí quando você chega lá, você pode, lá em algum determinado outro estágio que não é o seu, você consegue ver algumas coisas ou acessar alguma coisa que você não conseguiria sem esse recurso, essa ferramenta. Como é que você vê isso hoje? Tanto para você ver, para a pessoa, por exemplo, você vai e acessa, nossa, comecei a ver, sei lá, o chakra das pessoas, eu comecei a ver alguma coisa diferente do que eu não vi, ou senti, ou percebi e tal. Aí passou o efeito, a pessoa não vê mais, então não sente mais. Aquilo é algo que ela tem e que ela ainda também não acessou, ou pode ter sido uma... O que é? O que acontece quando você acessa momentaneamente uma coisa que teoricamente está no seu inconsciente? Entendi. Aquilo é algo que todo mundo tem. Tudo que eu sou capaz de fazer, você também é outro tal. Só que o meu propósito usa mais essas ferramentas, o seu essa. Então, em mim, desperta mais isso, porque eu busco mais isso. Você também. O que acontece para mim, a hora que você toma alguma coisa ou que você abre, é que o que as pessoas chamam de descolamento do ego. É quando o teu ego para de ser a parte dominante. Então você se permite usar na íntegra, ou muito mais do que usaria, suas capacidades psíquicas. Mas tudo que todo mundo faz,
entende? Falo, não existe nada diferente em mim, em você ou no outro, mas o meu propósito faz com que eu puxe mais algumas habilidades, o seu outro, entende? Entendi. E essa sensação de alucinação que as pessoas têm de ver coisa que não faz sentido quando elas estão no estado alterado de consciência, isso é uma manifestação do ego ainda misturado com o inconsciente? O que é? Então, depende do que você está chamando de estágio alterado de consciência. Você tomou uma droga, ou se você saiu para balada, ou se você e tal, porque são energias diferentes, né? Então, tem energias que conectam o ego e tem energias que conectam, obviamente, o teu inconsciente, a tua essência. Então, tem energias que conectam. Sim, com certeza. Mas, para mim, essas coisas que você vê que não fazem o menor sentido, é a simbologia do inconsciente. O inconsciente se comunica de forma simbólica, né? Ele não vem falando frases, às vezes até vem, recebe uma ajudinha, mas assim, o inconsciente, tudo que você acessa, você tem que tentar significar isso. Normalmente, quando você está no estágio alterado de consciência, a legenda vem junto. Vem alguma coisa que você entende aquilo. Aquilo faz sentido, vem uma imagem louca e você entende. Agora, se você toma um alucinógeno, aí depende muito de como você está e qual é o teu propósito para isso. Vai para outras sinapses na mente, talvez? Eu acredito que sim. A não ser que você tome conduzido e tal, por si mesmo, já num outro grau de consciência, ou por alguém que realmente faça um trabalho sério. Eu não sou contra nada, mas também não faço apologia a nada. Eu acho que cada um acha o seu caminho. Claro. O que importa é buscar, mesmo errando. Porque se você não erra, você não acerta. Mas ao mesmo tempo, se você não se permite nada, você não tem como sair do lugar. Sim. E não sair do lugar está custando caro hoje. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, é caro você não resistir e não sair do lugar. A resistência tá cara, né? Tá cara, tá. Rodri, você sente, no começo principalmente, você sentia muita responsabilidade quando você olhava assim e falava, meu, eu tô vendo umas coisas, eu tô sentindo, então assim, de saber que você pode dizer algumas coisas, até onde você vai com isso, assim, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Então, ela não tá vendo? Como assim? Ela tá tão claro que isso aqui é aquilo lá. Porque às vezes quando você se conhece um pouquinho mais, você, por exemplo, tratou uma coisa, se alguém vem trazer uma coisa, eu mesma às vezes passo umas situações assim, do tipo, isso, eu já lidei com isso, então ela não enxerga que é exatamente isso. Isso é uma coisa pequena, você que tem essa habilidade de ver mais lá dentro, como é que você lida com isso, assim, já que não é uma coisa que você escolhe, você tá lá e você vê. Então, imagina você tá com a caixa do banco, assim, você começa a ver umas coisas e fala, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Eu fico imaginando como deve ser, assim, maior o seu campo de visão. A questão é que, como o seu propósito ele já vem, quando você está a serviço dele, que é diferente de usar o ego, suas habilidades através do seu ego e tal. Quando você está a serviço dele, os limites já vêm. Você sabe o que falar, quando e por quê, né? Você sabe a medida para aquela pessoa, porque você, é o que eu falo, você não é imagina você chegar num médico, você fumou a sua vida inteira e agora está morrendo do coração e o médico fala, dane-se, você é burro, fumou a vida inteira, o problema é teu, você criou sua doença. Não pode, né? O que o médico faz? Ele se coloca a serviço para tentar te dar alguma forma de você se curar. Ele não tem uma crítica sobre você, né? E a mesma coisa o terapeuta, né? Quando você chega, aciona em você assim, como eu atuo para auxiliar a cura dessa pessoa. Não o que ele fez, errado ou certo. Então, quando eu tiro o ego da frente, o meu julgamento, mas como você não está vendo e tal? Eu não vejo os meus, como é que eu posso achar errado que alguém não veja os dele, né? Então, assim, eu estou a serviço, vem tudo na medida, a justa medida, que é a medida da conexão com o sagrado, interno e externo, que é a medida de ajudar, de estar a serviço do outro, né? Não de você mesmo. Tipo, eu tinha que falar para ele que ele está totalmente... Então, vai fazer outra coisa, né? As pessoas que te buscam... Mas você não sente essa coisinha assim de... Não. Não? Não, talvez o meu marido sofra um pouquinho com isso. Eu vejo você falar. As pessoas mais próximas da sua rotina do dia a dia estão ali, tá na cara, né? Mas as pessoas mais próximas são o meu grande lapidador, porque é o maior desafio, né? Meus amigos, antes de eu entender isso como propósito, eu falava e tal. Mas eu acho que eu sempre tive uma forma
sagitariana um pouco franca de dizer as coisas, mas muito amorosa, eu acredito. Óbvio que já errei rude várias vezes com os meus amigos e tal, mas como eles continuam, permaneceram, acho que não foi tão forte, né? Mas é uma responsabilidade que não tem peso. Você sabe que só vai sair de você o que precisa. Se você chega para doar, né? Ou se você chega para atender e você não se preparou, e para mim, me preparar não é ficar meditando nada. Eu chego e paro, 5 minutos, conecto. E aí vai, sou eu, né? Não é que eu conecto numa entidade nem nada. Mas sabe, você respira, fala agora, chega, doeu um pouquinho e agora eu estou a serviço. Então agora vem. E aí, naturalmente, não sou eu, toda hora. Não sou eu que decido qual é a medida, não sou eu. Vem na medida. Às vezes falar um pouquinho mais contundentemente, às vezes aliviar, mas aí que eu falo, a gente é o agente de amor, porque tudo que você fala, você pode matar uma pessoa falando uma coisa boa. E você pode curar uma pessoa falando uma coisa difícil. É o amor. E eu me sinto muito amorosa quando eu estou conversando, assim, é maravilhoso. Eu sinto muito amor por aquela pessoa. Sou eu ali do outro lado, né? Sou eu ali com uma demanda, buscando ajuda. Então, eu sinto muito amor, muita gratidão mesmo. Assim. Eu super sinto uma leveza com você quando você fala, porque assim, é um tema tão complexo, assim, eu tô falando talvez com os meus óculos, Entendi. Né? O inconsciente é algo tão profundo, é tão sério. Não sério, mas assim, ele é tão denso, Sim. Né? E você trabalha com isso todos os dias e tal, e quando você fala, parece que tá assim, brincando, tipo assim, tô falando inconsciente e tal. Então essa leveza que você traz, acho que realmente você neste momento você trabalha sem o seu ego, sem essa inflação. Sim, assim. eu sinto, pelo menos não tem desassossego, eu sinto fluir, assim. E na verdade, eu não me proponho a ser uma cientista ou uma médica, eu não preciso entender. Eu não preciso entender. Quem precisa entender são pessoas que trabalham realmente com uma cura no corpo, cortando, abrindo, ou enfim, né? Que eu super respeito e tal. Mas no meu caso, no meu propósito, quanto menos eu entender, melhor. Eu estou a serviço. Quem entende é o ego. Quem precisa significar muita coisa é o ego. Eu não preciso entender o que o outro tem. Eu preciso ser o canal, né? Só isso, eu não preciso saber. Então não tem essa densidade pra mim. Todo mundo fala, mas você atende, depois você sai de lá pesado. Eu falo, não, sai leve, eu só canalizo amor, tanto amor, né? Tanta gratidão, assim, que não tem peso pra mim. Gente, entendeu? Olha que mulher incrível, gente! Que lindo! Obrigada. Nossa, Dri, foi um prazer te conhecer, assim. Nossa, pra mim também. Encantada, porque assim, é muita leveza, é um aprendizado, porque assim, eu conheço muitas pessoas, e essa questão da energia é uma coisa muito forte, você lida com ela assim, total, como sua aliada, essa coisa energética, tá sendo um aprendizado, assim, que bom. Ouvir tudo isso de você. Fico feliz com esse feedback também, Não, porque a gente não se vê muito. Muito bom. E eu fico feliz porque quanto mais íntegra, mais ela tá eu super a cumpro. serviço, gente. Dá pra sentir, assim, você começa a conviver com as pessoas, você vê, ela tá a serviço, assim. Tô mesmo. Pri, você atende aqui em São Paulo, não é isso? Isso, atendo aqui. Aí embaixo a gente vai colocar aqui, então, os contatos, os dados da Adriana. Eu acho que vale super vocês, se tiverem algum interesse, conhecer um pouco mais a fundo o Bible ID. Entrem, acessem, que, assim, eu acho que se vocês querem se conectar com vocês mesmos, com uma pessoa conectada e leve, que está a serviço, nem falei isso tanto para as outras pessoas. Obrigada, querida. Mas obrigada, que viu, delícia. de verdade. Obrigada a você. Obrigada por você, assim, mostrar como você criou essa sua realidade. Você, tipo, vem criando mesmo, né? Tá aí uma prova. Estamos aí pra isso, né? Obrigada, Adri. Obrigada mesmo. Viu?